Família, hoje a gente vai falar do Cry, mano. Um cara totalmente diferenciado, mais um prota da temporada que é bastante roubado em termos de poder. Ou quase isso, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer isso daqui. Sabe por quê? Porque na real o Cry, ele é um cara desmotivado, fraco, sempre à beira de vomitar quando ele se mete em problemas. Beleza, mas calma aí. Apesar disso, ele carrega um dos trunfos secretos ali que podem tornar ele um cara OP. E mesmo que ele tente fugir de todas as confusões, o destino sempre puxa ele de volta para meio da ação. Então se prepara, pega aquela pipoquinha e vamos conhecer esse personagem mais a fundo e ver o nível de poder que o cara tem. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, aos olhos dos seus amigos e conhecidos, o Cry, ele é um caçador de tesouros confiável, né? Que possui vários talentos, conhecimento incrível, força imensurável, poderes inexplicavelmente misteriosos. Ele também está marcado numa lista de principal ali como uma das pessoas que não se deve mexer. Para eles, ele é um cara misterioso, né? Como se fosse uma besta invencível, então um deus reencarnado, assim, tipo, personificação, né? Carne e osso, entre outras coisas. Cada palavra que sai da boca dele, até mesmo uma piada menor, tem um significado totalmente oculto. E isso deve ser levado a sério. Ele é visto como um líder engenhoso, obstinado, e mesmo que tente o seu melhor para poder dizer a verdade, e tudo que eles encontram é só coincidência, ninguém realmente acredita nele. Tadinho do cara. O maluco tem tipo um status que faz ele ter sorte nas coisas, ter a coincidência de encontrar. É fraco, mas ninguém acredita que ele é fraco. Para os seus inimigos, ele também é uma existência perigosa e deve ser evitada a todo custo. A existência dele é cheia de mistérios e ele é tão temido pelos inimigos que todos tentam escapar quando percebem a identidade verdadeira dele. O cara registrado como um homem com a mente intelectual de alto nível também acham que ele é um estrategista astuto e incrível. Tipo assim, um tático invencível, né? Só que na verdade, galera, vamos lá. Ele é um ser humano normal, fraco, indeciso, desleixado, desmotivado, odeia se meter em encrencas e é muito fraco, né, com força de vontade, então mesmo que ele se motive sobre algo, ele rapidinho se cansa e muda de ideia. Ele tenta o melhor para mostrar ali uma cara corajosa na frente dos subordinados dele, mas acaba que não dá, mano, não tem como. O cara realmente é uma personalidade volátil, digamos assim. Ele tem sorte, tem azar, e mesmo que nem sempre esteja ciente disso, geralmente o Cry sempre traz alguns desastres junto com ele, pro desgosto de muitas pessoas que estão próximas. Ele também parece um pouco despreocupado por fora, fazendo com que todos subestimassem ele, mas normalmente a galera acha que ele tá fingindo, né? Apesar de ser um cara bem infantil comparado com vários outros tipos aí de pessoas. Mas, galera, ele tem um lado sério, e a gente vê isso quando ele precisa. O cara que enfrenta sozinho caçadores de alto nível, principalmente quando se trata de tesouros, mano. Cara, enfrentar criaturas amaldiçoadas divinas, ele faz isso quando os amigos dele estão em perigo, ou pessoas ali, discípulos, né, mesmo sendo mais fraco do que eles. Na história geral, ele nasceu ali como filho mais velho e único da família Andre. Acontece que antigamente o Cry, ele sonhava em se tornar um tipo de caçador de tesouros que poderia mergulhar num perigo mortal e salvar quem estivesse em perigo. Só que ele estava meio cansado de fazer isso, então ele conheceu o nome Exceed Sequence, né, que era um famoso caçador da cidade natal dele, e ouvindo as histórias desse cara, o heroísmo, a aventura e tal, ele simplesmente se enviou no caminho ali. Ele se alistou como caçador de tesouros com o objetivo de atingir o auge do nível mais alto, que seria o nível 10. Anteriormente, ele era da geração mais jovem, que queria se tornar um herói notável na época dele. No início, ele até tentou estudar com todos os mentores, né, os seus amigos de infância, tal, que ele treinava, mas rapidinho ele foi expulso disso daí por conta do desempenho dele e o comportamento excêntrico, né? Ele não era um prodígio, diferente das outras crianças, portanto ele decidiu animar os seus amigos de infância ali, que trabalhavam muito duro nos bastidores, e foi nessa época que todos se apaixonaram por ele, em uma das razões pelas quais eles queriam que ele fosse o líder do grupo. Então ele se tornou um fã e passou a colecionar vários tipos de relíquias depois disso. Foi um dos melhores momentos da salvação da carreira do Cry, além do incentivo do amigo dele, para ele continuar a vida como caçador, aprendendo coisas novas, descobrindo um mundo totalmente novo. De acordo com a análise dele, né, tudo que ele fez com as relíquias poderia ser replicado por qualquer um, só que os usuários ou colecionadores, como eles não fariam porque era inútil isso daí, não faz sentido para eles, não tinha um manual de como usar esse tipo de coisa, as relíquias que ele pegava, ou eles não sabiam que era possível fazer isso.
Só o Cry descobriu essa parada. E aí, com isso, o passar do tempo, um dos maiores planos dele era construir um clã muito simples que fosse composto por diferentes grupos rivais para que eles se tornassem competitivos para poder assumir o papel de mestre desse clã e não se tornaria o melhor entre os melhores por causa da competição, né? Ele poderia finalmente se livrar das atividades de caça e o apoio mínimo dele finalmente daria uma razão válida para ele se aposentar permanentemente, porque a ideia era ele se aposentar muito cedo, só que fora do cálculo dele, ele acabou se levantando ali, se tornando um clã muito poderoso, universalmente temido e influente. Mesmo que o motivo oculto original fosse se tornar um membro regular antes dele sair, acabou que isso estava fora de questão, porque ele acabou ganhando a posição de mestre do clã, por unanimidade, tá? E realmente os planos brilhantes deles acabou saindo um tiro pela culatra. Eventualmente, cara, ele começou a evoluir cada vez mais dentro desse clã, porque agora, cara, não importa quantos esforços ele fizesse, ele não conseguia escapar dali por vários motivos. Inclusive, tinha gente que já falava, tipo, que o mestre do clã, no caso ele, era Deus. Além disso, tinha muitas outras pessoas que pensavam que ele era o centro do círculo ali, né? Então, assim, depois de bastante tempo, ele acabou avançando rapidinho da classe 1 para classe 7, né? E assim, galera, devido à falta de habilidades dele, ele foi um cara motivado a brincar com as relíquias, algo que ele gostava de fazer. Como resultado, ele se tornou um dos humanos mais fortes de Zeprudia, né? Entre seus companheiros do grupo, o Cry, ele encontrou a beira da morte com mais frequência do que qualquer outra pessoa ali. E o senso de crise dele começou a desaparecer conforme o nível de conflito dele aumentava. Ele começou a ficar menos, tipo assim, desesperado, tá? E ele, inclusive, desvendou lá uma das maiores organizações criminosas do continente. O senso dele de perigo começou a desaparecer completamente. Depois de tudo isso, foi quando ele encontrou a deusa Raposa. Aí, cara, como ele era uma pessoa hesitante em subir de nível, a Associação dos Exploradores tratou ele como regulamentos, né, diferentes. Sob a supervisão do gerente da filial Gard Welker, basicamente, ele poderia ocasionalmente ser obrigado a fazer exames para aumentar a classificação dele, que seria necessário, ou poderia até receber uma atualização de nível de vez em quando, tá ligado? Portanto, o nível do Cry subiu subconscientemente. Então, assim, quando ele reconheceu o valor que ele tinha conquistado, graças às conquistas inigualáveis do grupo dele, ele não conseguia mais dar nenhuma desculpa para ninguém para parar de ser promovido. A força do caçador era algo totalmente importante para o pessoal, né, em relação à carreira dele. Então o exame de certificado não foi feito sozinho. Por isso o Cry conseguiu chegar até o nível 8, que foi o mais próximo ali do nível 10. As habilidades dele de início começam com conhecimento. O Cry, ele conhece os fundamentos do combate corpo a corpo. Ele entende todo o papel fundamental do treino avançado, da sobrevivência. Ele tem uma visão muito boa para tesouros antigos, né? E é um cara que gosta de mitos, de obras mais criativas, então ele lê bastante. Mas como ele simplesmente folheia as coisas, ele frequentemente comete alguns erros, mesmo tendo algum conhecimento sobre certos tópicos. Em relação à força, ele é fisicamente fraco, só que como ele tem uma absorção de crescimento de mana lenta, é considerado uma das suas melhores características contra cofres de tesouro de alto nível. Dozga, que é uma das técnicas que tem mais ortodoxas, né, mais poderosas, que ele, uma vez que ele pensa em usar essa técnica, tudo funciona ao seu favor. Ele tem uma forte tolerância, inclusive, à doença de mana, e é abençoado com um corpo que tem mais forte imunidade contra o medo da morte, desde que ele se acostumou a enfrentar as situações de ameaça da vida. Ele é muito bom em diplomacia, tem um alto nível de provocação, com ou sem intenção de ferir o orgulho dos seus inimigos ou amigos, sempre provocando eles de qualquer forma, e no mínimo ele sabe quando negociar, lendo o clima ali, como sempre. É como se fosse literalmente um advogado que sabe ganhar sempre. Exato, ele joga tudo sempre ao seu favor. Inclusive ele tem uma desculpa muito doida para poder escapar de tudo, que é simplesmente pedir para ir no banheiro. E sempre funciona, irmão, sempre funciona. Em questões de sabedoria, cara, a neutralidade é uma das sabedorias que ele possui. Além disso, ele sabe que é o líder do grupo, porque o que ele diz pode mudar a maneira como a galera toda acaba pensando. Então ele só fala quando realmente é algo importante ou algo muito necessário. Ele tem a autoridade Yggdra, que é a princesa Selene deu a ele, né? Que é a autoridade total quando ela está no seu estado confortável. Embora seja uma piada, suas conquistas para salvar o mundo são consideradas essenciais. Selene, inclusive, ainda não resolveu a sua autoridade. Ele também tem a autoridade do código. A princesa Alicia deu a ele uma nobre autoridade para ele comandar e liderar um modelo recém-personalizado ali dos androides mecanizados. E a habilidade especial dada pelo autor é o escapismo e a proteção, né? Que de fato ele consegue escapar e se proteger de praticamente qualquer ataque.
A maioria das suas habilidades também depende de buffs das próprias relíquias deles. Se o Cry estiver fortemente equipado ali, preparado adequadamente, aí sim ele poderia lutar contra um caçador de alto nível, um grupo de elite ou até mesmo um Ark-Odin e a tripulação dele em igualdade, tá ligado? As condições seriam as mesmas mesmo ele estando sozinho, contanto que as suas relíquias não fiquem sem mana. Portanto, ele fortemente equipado é aquilo. O Kai, nessa hora não digamos o Batman com preparo, né? O Cry com preparo pode se tornar muito mais forte do que qualquer outro. E segundo alguns rumores, também tem alguns trunfos que ele carrega clandestinamente dentro do bolso ali. Um deles seria a habilidade de previsão divina, né? O Cry, ele nega o rumor de que ele tem a habilidade de ver o futuro, só que todo mundo, tipo assim, ninguém acredita nele, tá ligado? Inclusive os próprios companheiros dele acreditam que ele consegue ver o futuro. E já foi mencionado que ele pode ver o futuro porque ele acredita firmemente que ele tem uma relíquia que deixa ele ver esse futuro, né? Mas essa suposição é bem semelhante às justificativas aí do Cry, que às vezes sonha ali um pesadelo que tá de alguma forma conectado com o futuro, né? Esse pesadelo dele, e o cara acaba que tem aquele... que a gente também tem o déjà vu do que vai acontecer. Pois é, essa é a primeira parte. A segunda é a habilidade de ladrão divino. Essa é uma habilidade relativamente forte, porque ele possui um nível de Pathfinder e também de tracking skills que seja maior do que os outros caçadores ladrões comuns têm. Então ele pessoalmente já foi testemunhado que consegue roubar tranquilamente, cara, um cara furtivo. Só que na verdade não é só isso, né? Ele na verdade só tem sorte de encontrar esse tipo de coisa quando ele encontra. Então ele não é um ladrão de primeiro, ele só tem essas coisas acima. Outra habilidade que ele tem é a habilidade de imunidade divina. Galera, o Cry, ele tá subconscientemente escondendo toda essa mística habilidade dele especial dos amigos e das outras pessoas, de acordo com algumas testemunhas. Mas essa é uma habilidade ativada automaticamente quando tudo dá errado inesperadamente. Ele também pode influenciar de fato o feitiço de qualquer tipo, seja ele lançado por um humano poderoso, demônio, espírito, ele secretamente consegue anular o feitiço interferente para poder criar um caminho para o seu grupo durante a expedição lá de Yggdra. No entanto, não tá tão claro se ele é quem realmente fez esse tipo de coisa, né? E em segundo lugar, ele venceu 2 vezes contra a Mãe Raposa sem problemas. Só que de alguma forma esses métodos dele aleatórios são sempre mal compreendidos por todo mundo. Ele também tem uma defesa, que é a defesa invencível divina. É algo não letal, mas ele tem uma alta defesa indestrutível, inigualável. É imune a todos os ataques, sejam fatais, críticos, imensuráveis e magias divinas também. Todas as testemunhas, incluindo os Grievers, testemunharam que ele tem essas estatísticas de força física, né, e defensivas muito sobre-humanas, entendeu? Comparável com a força de um coelho de área fofo. Então assim, ele é roubado de alguma forma. Ele tem um feitiço gravitacional, no qual o Cry usa isso pela primeira vez contra Arnold Gale e Fallen Mist. É um feitiço ortodoxo, mas poderoso, né? Para subjugar um grupo instantaneamente é muito forte, no qual ele pode assassinar o oponente quando o usuário simplesmente começa a aumentar a pressão, derrubando a galera no chão, porque você não consegue suportar aquela pressão. Já vimos outros poderes parecidos com esse dentro dos animes, né? E é algo que, assim, chega a ser brutal. Pessoalmente, as pessoas olham isso como uma habilidade que humilha o adversário, né? Como aconteceu lá com o caso do Arnold Gale. Temos o feitiço do sapo que ele possui, que tem um nome esquisito, mas o Cry, ele desenvolve esse feitiço especial, tanto que ele se torna um feitiço único e ortodoxo também, para poder transformar os seus inimigos ou até mesmo os seus aliados em sapos. Ele faz isso à vontade. Já que ele consegue transformar os outros em sapo, não é à toa que ele tem também o feitiço de imitação. Ele pode replicar qualquer tipo de magia, tornando essa magia sua sem um cajado ou sem lançar um feitiço de fato em voz alta, igual os magos normalmente fazem. Efetivamente, ele imita esse feitiço com o mesmo nível do original. Então, se for um feitiço divino, ele pode fazer a mesma coisa. O Cry também se tornou um grande domesticador de bestas, porque ele tem uma habilidade de atrair e domar esses monstros fantasmas, espíritos, não só bestas no geral, né? Ele faz tudo isso simultaneamente. Às vezes é definido para todos os esquemas dele, justamente para esses caras se tornarem mais selvagens, desumanos, e por atrair esses bichos para o seu grupo, para o seu clã, ele tem pontos de experiências
para o seu julgamento. Ele começa a ganhar mais pontos de experiência por fazer esse tipo de coisa, o que também é interessante. Agora, lá no volume 10, ele desenvolve a invocação dos deuses e espíritos amaldiçoados, na qual ele desenvolve a habilidade de se comunicar sem um tradutor, né? E ele consegue invocar e formar um contrato com essas maldições capturadas ali e também divindades amigáveis à vontade. Por exemplo, a árvore do mundo negro, o herói do espírito amaldiçoado, o cavaleiro amaldiçoado negro e as poderosas divindades fantasmas como a irmã raposa e também a sua família fantasma. Ele consegue fazer isso tranquilamente. É considerado inclusive um dos trunfos mais poderosos dele, essa habilidade inclusive, tá? E aí ele tem uma habilidade também a partir desses espíritos que seria a Sarasara, se eu não me engano o nome, na qual o próprio Andrew ele é protegido por espíritos não identificados. Qualquer parte hostil que venha de fora tentar machucar ele, ouviria o som de uma música clássica e nesse momento, mais tarde, o oponente se veria com o seu próprio corpo coberto com o seu sangue. Ou seja, o líder da família de Dongtan e seus asseclas ali experimentaram isso tudo aí. É uma habilidade um tanto quanto forte também, porque de certa forma você está sendo protegido a todo momento e não tem como as pessoas virem atacar você ou ficarem em cima de você, enfim, é uma habilidade que também considero bastante legal. E aí, isso acaba tornando um cara tão fraco, mas tão fraco, e um cara super OP, que acaba que ele mesmo não consegue se proteger sozinho, né? Acho que o mundo conspira para ele se tornar um personagem super forte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, você pode comentar aí para complementar. Aqui a gente está sempre trocando o máximo de informações possíveis, falando muito mais dessa história. Se gostaram, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ver mais personagens como esse aqui, porque eu posso trazer muito mais. Essa temporada está muito recheada e eu tô buscando alguns temas pra gente conversar de alguns animes interessantes, beleza? Muito obrigado por tudo, galera, por mais um vídeo aqui no canal. Aquele beijo no coração de vocês, aquele forte abraço também, se sinta abraçado, e eu te vejo no próximo vídeo. Vou te aguardar lá, hein? Até mais, valeu!